Sobre o texto, que é o trabalho que nós deixamos antes do almoço, alguma coisa que vocês queiram partilhar, alguma pergunta, alguma conclusão? Como é que foi a conversa? De que vocês trataram? Nenhuma pergunta, nenhuma conclusão, nada? O que vocês conversaram? Sobre pregação no grupo de oração. O que vocês concluíram? Ou não concluíram nada? Não concluíram nada. Pelo amor de Deus, né? O que vocês concluíram da conversa? Eu tenho uma dúvida sobre a pregação no pequeno grupo. Eu aprendi, não sei se foi um aprendizado errado, mas que no pequeno grupo a proposta seria alguém trazer um texto, uma pequena meditação sobre aquele texto e o restante partilhar. Nos primeiros momentos onde o senhor tratou que o pequeno grupo foi catequético, então o ideal seria uma pregação um pouco mais extensa, mais profunda, ou fazer uma pregação realmente desse modo? Não, a proposta é exatamente essa. O pequeno grupo é um grupo que tem a dinâmica da partilha. Então, o conteúdo é uma partilha. Você propõe o texto, tem um fundamento, mas você deixa o grupo girar em cima desse conteúdo, e não você dá o conteúdo inteiro. Então, por isso, no pequeno grupo, a palavra ela não ultrapassa 10 minutos, 15 minutos, e olha lá. Porque a ideia é as pessoas partilharem, mastigarem a palavra, colocarem na vida, partilhar o que sentiram, para que ele se torne uma realidade na nossa vida, que é diferente do grande grupo. Embora uma pregação curta, mas com conteúdo catequético. Com o conteúdo catequese. O pequeno grupo é catequese, não é querigma. Querigma é no grande grupo. Pequeno grupo do seminário, até o pequeno grupo se formar, que é o final do seminário, sim. Depois do seminário, não. Até se formar, porque você tem um pequeno grupo que tem base no seminário. Esse pequeno grupo se reúne a cada aula do seminário, a cada pregação do seminário. Se reúne um pequeno grupo, com uma pessoa junto com ele que está trabalhando no seminário. Terminou o seminário, esse pequeno grupo continua, e o dirigente do cenáculo tem outro trabalho a fazer. Ali é trabalho, e é assim que funciona. O Shalom, a comunidade Shalom, eles têm uma dinâmica muito interessante a esse respeito. O Shalom, a base da organização do Shalom é essa. Eles vão fazendo grupo, vão convidando as pessoas para formar um grupo. A hora que ele chega a ter 20, 25 pessoas, eles fecham o grupo e começam um seminário com esses 25. Dão um seminário para esses 25. Ao terminar o seminário desses 25, esses 25 viraram 20, o que alguns dizem. 20. Então eles formam 4 grupos de 5. E vão em frente. Ou 2 grupos de 10. E vão em frente. Abre outro seminário. E esses não voltam mais para o seminário. O seminário é a base para formar novos grupos. O Shalom funciona assim o tempo inteiro. Eu estive lá, quando nós começamos a falar sobre pequeno grupo na renovação, eu estive lá, fiquei lá quase uma semana, fiquei por conta de observar como é que era o processo deles. É muito interessante. Então, eles começam o seminário, os cenáculos do seminário se tornam grupos, os dirigentes voltam para as suas próprias comunidades e os novos grupos elegem seus coordenadores e entram na comunidade. Sim, sim. Sim. Esse é o problema. Esse é o problema, porque a tendência nossa é querer o controle. Pode, claro.
Quantos seminários você fez quando entregaram a bola para você? Quantos seminários você fez quando entregaram a bola para você? Ah. E você está aí até hoje. Não, o problema é que nós acreditamos no cursismo. Ou seja, quanto mais curso, melhor. Pois é. O ideal é você fazer o seminário, a pessoa ser batizada no Espírito Santo, ela vem para a comunidade, começa a perseverar na vida da comunidade, começa a ser formada e assumir responsabilidades e missão. Essa é a vida cristã. Você tem a vida inteira seminário, um seminário de aprofundamento, 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 aprofundamento. Aí teve gente que já colocou, o seminário tem 9 aulas, aí já colocaram seminário com 16 aulas, porque tem que dar o conteúdo, porque, gente, não é o conteúdo que gera perseverança, o que gera perseverança é a esperança, é a experiência de fé. Não é o conteúdo. É o vida no Espírito. Batismo no Espírito Santo. O seminário querigmático é para levar as pessoas para a fé cristã. Não necessariamente a comunidade de vida de renovação. O seminário próprio de formação, de liderança, de membros e da comunidade de renovação é o seminário de vida no Espírito. Batismo, promessa do batismo no Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, frutos do Espírito, carismas. Esse é o nosso seminário. O seminário de fé, pecado, conversão, tal coisa, é o seminário querigmático. E isso é para toda a igreja. Nós fazemos esse seminário querigmático porque a igreja está deficitária de cursos de conversão. Porque a nossa especificidade não é o querigma. A nossa especificidade é o batismo no Espírito Santo. Nós entramos para uma pregação querigmática porque a igreja faltava batismo, faltava querigma. Aí nós ficamos no querigma, e esquecemos o batismo no Espírito Santo. A nossa identidade é batismo no Espírito Santo. O que nós temos que propor para a igreja é batismo no Espírito Santo. Isso é muito claro para nós de renovação. O querigma entrou na renovação como proposta a partir da comunidade de Goiânia. A comunidade de Goiânia entrou quando estiveram na coordenação da formação, eles entraram com querigma como proposta de formação da renovação e permaneceu. E isso foi, em termos de história da renovação, uma data recente. E aí abandonou-se o batismo no Espírito Santo como conteúdo básico da renovação. Pega lá os documentos da Nacional, da Renovação Carismática, da Comissão Nacional. Querigma, batismo no Espírito Santo não aparece. E a nossa identidade não é querigma, a nossa identidade é batismo no Espírito Santo. É o querigma. Aqueles que quiserem caminhar na renovação carismática faz o seminário de batismo no Espírito Santo. Não, aí está dentro da comunidade, aí ele vai para o serviço, aí vai se formar no serviço. Gente, não é depois de 2 seminários. O seminário de querigma é para toda a igreja. Se a pessoa quiser fazer o 2º seminário, ou se não quiser fazer o 1º seminário porque ela já está convertida, ela faz o 2º. Um não é prerrogativa para o outro, é pré-requisito para o outro, não é. Não, tem que fazer o seminário de querigma para depois fazer o seminário de batismo. Não! Quem tem que fazer o seminário de querigma é quem não é convertido. Quem já está na igreja é convertido, faz o seminário de batismo do Espírito Santo. Como é que a renovação carismática começou? Com batismo no Espírito Santo. Para quem? Quem eram os primeiros da renovação carismática? Ralph Martin começa lá a primeira experiência de oração. Para quem? Os jovens que estavam na igreja. Do TLC. No Brasil.
O Padre Haroldo começa a renovação carismática. Aonde? No TLC. Para os jovens que tinham feito o TLC e precisavam de um aprofundamento de espiritualidade. O Reinaldo era um deles. Aí nós criamos um sistema. Primeiro, conversão. Depois, batismo no Espírito Santo. Não, conversão é para todo mundo. Quem é convertido não precisa fazer batismo no Espírito Santo para questão de fé. Faz porque nós o convidamos para a comunidade. Agora, quem já é convertido não precisa fazer o primeiro seminário, porque já é convertido, então ele faz o seminário de batismo no Espírito Santo. Gente, batismo no Espírito Santo, prestem atenção, batismo no Espírito Santo não é necessário para a salvação. Tá bom? O necessário para a salvação é o batismo, querigma. Nós falamos de batismo no Espírito Santo para entrar na missão da igreja. A missão da igreja não é pregar batismo no Espírito Santo. A missão da igreja é pegar querigma. Estão assustados? Batismo no Espírito Santo é a nossa identidade de renovação carismática católica. A nossa identidade de experiência pentecostal. Nossa identidade de vivência da fé. Mas o que nos salva não é o batismo no Espírito Santo, é o batismo sacramental. E isso é fruto da fé, que é gerado pelo anúncio do Evangelho. E o anúncio do Evangelho não é a pregação do batismo no Espírito Santo, é a pregação da conversão contra o pecado. Não. É sacramento. Exatamente, dessa deficiência. Exatamente. Mas não é o batismo do Espírito Santo que salva. O que salva é o batismo, sacramento. E o batismo sacramento é fruto da conversão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, primeira parte do capítulo 2. Pedro prega, eles se sentem compungidos e pedem o batismo. Qual? Pedro batiza o dia inteiro na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estão salvos. Não foram batizados no Espírito. Aqueles que perseveraram na comunidade pediram um aprofundamento, pediram um avanço. Aí são batizados no Espírito para perseverar na vida cristã. Mas o que salva não é o batismo no Espírito Santo, o que salva é o sacramento do batismo. Isso é fruto do querigma. Vocês não sabiam disso? Se nós tivermos a inversão disso, nós absolutizamos aquilo que é relativo. A renovação carismática é um movimento eclesial, é uma experiência de graça, é uma experiência pentecostal. Mas o sacramento não é a renovação carismática, o sacramento de salvação chama-se igreja. E a igreja é formada pelo batismo, e o batismo é fruto do querigma. Essa é a doutrina católica. Ainda que o batismo do Espírito Santo é a nossa, né, nossa identidade, nosso mamão com açúcar, é o que a gente quer. Não. O que a pessoa toma conhecimento é o anúncio do Evangelho. Qual que foi o mandamento de Jesus Cristo? Ide batizar no Espírito Santo todo mundo para ser salvo. O que ele falou? Ide, anunciai o Evangelho a toda criatura e batizai-as no Espírito Santo. E batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto.
Gente, quando a gente faz essa inversão, a gente coloca o batismo no Espírito Santo como um passo a mais além do batismo, né? Então, primeiro o querigma, depois o batismo no Espírito Santo, nós estamos criando uma hierarquia que não existe no processo de iniciação. Volto a repetir, para ir para o céu, para ser salvo, eu não preciso ser batizado no Espírito. Eu preciso ser batizado no sacramento. Escandaliza? Mas essa é a doutrina. Principalmente pela experiência que nós temos de batismo no Espírito Santo, isso é uma experiência sensível, perceptível, nominada. Aí quantos que nós conhecemos que são santos homens, santas mulheres, que trabalham em nossas paróquias, que estão em nossas comunidades e não são batizados no Espírito Santo? Vocês não conhecem nenhuma? Não de maneira assim ostensiva como se manifesta na renovação, mas a sabedoria, a profecia, o dom de cura. Enquanto pessoal com Jesus Cristo é conversão. O batismo no Espírito Santo pode ajudar, mas o encontro pessoal com Jesus Cristo não depende do batismo no Espírito Santo. Pode ser gerado por outra coisa, porque é conversão. Escandaliza vocês isso? Então tá bom. Se entender? Se entenderam? Nós, Renovação Carismática, temos essa tendência de fechar tudo nas nossas categorias. E a igreja é mais do que isso. A igreja é mais do que isso. O mistério de nossa redenção é mais do que isso. Então, essa é a nossa experiência, temos que ser fiéis a ela. Nós abraçamos esse ministério de levar as pessoas ao batismo no Espírito Santo. Mas quando Pedro pregou pela primeira vez, depois de Pentecostes, pregou pela primeira vez, ele ofereceu o que para aquelas mais de 5.000 pessoas que se converteram da primeira pregação? Batismo no Espírito Santo ou sacramento do batismo? Que todo mundo seja batizado no Espírito. Eu não vou entrar aqui na discussão teológica, porque todo batismo é batismo no Espírito, porque você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, todo batismo é um batismo no Espírito. Mas não vou entrar nessa discussão, que isso dá um pano para mim. Porque nós entendemos como batismo no Espírito Santo é a experiência perceptível, sensível da ação do Espírito Santo em nós. A palavra batismo, ela aqui tem um outro sentido, não o sentido sacramental. Mas, para ir para o céu, eu não preciso ser batizado no Espírito, eu tenho que ser batizado. Porque assim... Sim, é por isso que eu estou falando, que todo batismo é um batismo no Espírito, mas quando nós falamos batismo no Espírito Santo, nós falamos de uma experiência sensível, perceptível da ação do Espírito em nós. E isso nem todo mundo tem. E isso não é necessário ou condição sine qua non para ir para o céu, não. Para ir para o céu você precisa ser batizado. E o batismo não tem essa conotação do batismo no Espírito Santo como nós entendemos. Experiência, ação, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. O problema é que a palavra batismo, ela narra duas realidades. Uma sacramental e a outra vivencial.
Certo, senhores? Escandaliza? Sim. Sim. Sim, sim, para missão. Veja só como é que é a narrativa. Jesus Cristo está com os apóstolos e está indo para o céu. Assim, é necessário que eu vá, porque se eu não for, não virá a voz. Porque isso é o processo da Trindade. O Pai nunca veio, o Filho veio, redimiu a humanidade e volta ao céu para que o Espírito Santo viesse. Quem permanece conosco é o Espírito Santo. Por isso ele fala, é necessário que eu vá. E aí ele explica como é que vai acontecer isso. Esse Espírito Santo vai ser dado não como uma teoria, vai ser dado como uma experiência perceptível. Mas esse Espírito é necessário para a salvação? Não. Porque a salvação foi conquistada com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, quem comunica essa salvação a nós é a experiência do Espírito. Então, Jesus Cristo encheu a caneca d'água com a sua morte e ressurreição. Quem que abriu a torneira é o Espírito Santo. Quem conquistou a redenção é Jesus Cristo. Quem que comunicou a redenção é o Espírito Santo. Por isso é necessário que eu vá, porque se eu não for, não virá a voz. Essa comunicação do Espírito não é sensível, porque é pela graça. O que Jesus Cristo está falando aqui de maneira sensível é a capacitação para a missão. E isso sim, porque veja o que ele diz. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar. Quando eu disse, João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo. Ele não está falando sobre redenção, ele está falando sobre uma experiência do Espírito que capacita para ser testemunhas. Porque ele emenda aqui na frente, mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, em todos os lugares. Testemunhas. Está se referindo a uma ação pastoral, uma ação concreta, de vivência. É para isso que o Espírito Santo é dado aqui. Esse Espírito Santo que está sendo prometido em Atos 1 foi dado a quem? Foi dado aos apóstolos. Esses apóstolos já não tinham fé? Jesus Cristo já falou isso para eles, no próprio Evangelho de João. Eles já tinham sido batizados, já tinham sido redimidos. Agora eles são evangelizados, têm uma experiência do Espírito que os capacita ao testemunho, missão. A igreja primitiva entendeu essa experiência do Espírito para a missão com o sacramento da Crisma. Se você colocar a teologia do sacramento da Crisma e a teologia do batismo no Espírito Santo, é a mesma. Mas veja, para ir para o céu, você precisa ser crismado? Não. Você precisa ser batizado. Do batismo. Não acrescenta-se nada além daquilo que já foi dado pelo batismo. Então, o crisma é o sacramento do batismo no Espírito Santo. A igreja estabeleceu como sacramento, crisma, porque perdeu a experiência do batismo no Espírito Santo. Aí o processo histórico da igreja levou a identificar o batismo no Espírito Santo como um sacramento. E às vezes identifica como uma emoção também. É isso, a experiência causa uma emoção. Né? Se não causar emoção. Então, a questão da discussão do sacramento, crisma e batismo no Espírito Santo, isso não é novidade, não. Essa discussão tem pelo menos 20 anos, ou mais. A renovação tem 50 anos. Foi uma das questões levantadas no começo da renovação. Tanto é que algumas correntes falam que o batismo no Espírito Santo é a revivência ou a ativação do sacramento do crisma.
Aí nós fizemos uma experiência de crismar alguns jovens lá em Itajubá, um deles meu afilhado, e nós fizemos um seminário de vida no Espírito para aqueles que seriam crismados. E o dia que eles foram crismados, um deles começou a rezar em línguas em altos brados. Nunca mais nos convidaram para fazer. É isso. É o Cristo. Exato. Exato. Então, isso é uma provocação. Então, por favor, gente. Então, não tem essa sequência. Cria o seminário de querigma e o seminário de batismo no Espírito Santo. Para quem já é convertido, está na igreja, o seminário de batismo no Espírito Santo. Todos os santos foram batizados no Espírito Santo? Não. Nem todos tiveram essa experiência. Sobretudo conforme a época. O pessoal ali do século XVII, XVI, muito menos, que eram mais racionais. Mas tinham experiência de santidade. Nossa senhora, não era nada disso que eu tinha que falar, hein? Oi? Cara vindo no Espírito. Deixa eu voltar aqui. Mais alguma coisa, gente? Eu tinha que voltar. Nossa senhora. Mais alguma coisa disso que nós estamos tratando? A conversão é um arranque do pecado. A conversão é um arranque do pecado. Quando você se arranca do pecado, você tem um processo de conversão. Não é quando você é batizado no Espírito. Quando você se arranca do pecado, há conversão. E esse arranque do pecado se concretiza no sacramento do batismo. Veja, Atos 2. O que aconteceu? Pedro começa a pregar o Evangelho. A multidão que estava ali vendo aquele espetáculo sentiram o coração compungido e aí quiseram receber aquele dom, São Pedro então vai falar, sejam batizados para receberem a salvação. E eles são batizados, sacramento. Aqueles que perseveraram, tiveram a vida no Espírito. E esse é o processo. Então, as nossas comunidades não têm que se preocupar com a conversão no sentido de ser o objetivo da renovação, não é o objetivo da igreja. Aqueles que quiserem perseverar na experiência do Espírito fazem o seminário de batismo no Espírito Santo. Agora, que nós podemos promover constantemente, independente de ser para renovação ou não, para trazer as pessoas para a renovação ou não, o seminário de querigma, sim, porque essa é a evangelização fundamental. Então, mas não existe, primeiro faz o seminário de querigma, depois o seminário de batismo do Espírito Santo, depois o seminário de Jesus Cristo, o Senhor, depois o seminário de cura, depois o seminário de... Não existe isso. É difícil, não sei se eu estou conseguindo explicar, porque minha cabeça tem hora que ainda não funciona. Entende? Para a gente poder fugir dessa... Eu queria abordar com vocês 2 assuntos só. Tem um tema que nós sempre tratamos na renovação depois de um tempo para cá, depois de 1900 e... Quando começou a comunidade? 90, né? Não é? 2000. Quando começamos em 2001, quando começou a comunidade. Pequenos grupos não é um grupo grande fracassado. É só um pequeno grupo. Isso é um lema nosso que a gente tem que firmar. Pequeno grupo não é um grande grupo fracassado. É só um pequeno grupo. Foi a opção que nós fizemos para nos organizarmos dentro da diocese. Essa palavra nos foi dada no ano 2000. 2001, quando nós começamos como comunidade. Pequeno grupo não é um grande grupo fracassado.
é um pequeno grupo. Foi a opção que nós tivemos. Isso a gente não pode esquecer. Uma coisa que nós estamos falando. Os grandes grupos, as grandes assembleias, tratam do querigma. É o primeiro contato. Os grandes grupos. As grandes assembleias. Que nós chamamos de grandes grupos. Assembleias de oração. E os pequenos grupos que nós trabalhamos com perseverança trata da vida no Espírito. Isso é uma coisa que ficou claro. Está claro isso? Grupão de oração, querigma. Pequeno grupo, vida no Espírito. Vida no Espírito tem 4 assuntos básicos. Primeiro, o catecismo, que é a vida de perseverança. A vida no Espírito, a experiência comunidade. A Eucaristia, como nossa grande devoção e vida, e a oração, que está lá em Atos 2. Isso é a nossa vida de comunidade. A nossa missão, querigma. Jesus Cristo, fé, conversão, pecado, mudança de vida. Isso é o dia a dia dos grupos abertos, como nós chamamos, ou grupos de oração. Os pequenos grupos que é de perseverança é catequese, é vida no Espírito. Que são esses 4 assuntos. Doutrina, comunidade, Eucaristia e vida de oração. Está claro isso? Tranquilo? Não precisamos inventar a roda já está inventada. E quem inventou isso? Não fomos nós, isso já vem na igreja. Se nós apanharmos o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vocês vão ver que é essa a sequência. A comunidade tem uma experiência, começa a pregar o Evangelho, Pedro começa a pregar, a pregação leva os novos cristãos, converte os pagãos são batizados e vão para dentro da igreja. Aqueles que perseveram, permanecem na igreja nesses 4 pontos. E isso é o que está em Atos 2. Essa é a experiência que nós fazemos. Tranquilo? Perguntas? Isso repercute em nossos grupos de oração, em nossas comunidades. Mais do que isso, é riqueza, mas o essencial são essas coisas. Na nossa diocese, nós fizemos esse passo para o pequeno grupo. Foi o passo que nós demos. Um passo doloroso, que até hoje tem algumas dificuldades, mas é o passo que nós demos. Sobre a experiência carismática, eu elenquei 3 assuntos que eu acho importantes que a gente trabalhe neles, porque são as 3 manifestações mais comuns da renovação carismática, que é o dom de línguas, o dom das curas e o dom da profecia. São só esses carismas? Quantos carismas existem? Quantos carismas existem? Quantos o Espírito suscitar. Portanto, não tem número. Sobre os carismas, que é o que eu quero conversar com vocês um pouco nos grupos, o texto que nós usamos como carismas, que é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, não era o texto que o Monsenhor Mauro usava. O texto que o Monsenhor Mauro usava para carismas é a primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, cada um coloque a servir à disposição dos outros o dom que recebeu. Acharam? Como bons administradores ou dispenseiros, como bons administradores ou dispenseiros da multiforme graça de Deus, cada um coloque à disposição dos outros o dom que recebeu.
Achar? 1 Pedro 4,10. Esse é o texto que o Monsenhor Mauro usava para falar sobre carismas. Bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, quantos carismas são? Multiforme. Então, hoje, nós estávamos conversando agora mesmo, estava falando sobre algumas manifestações carismáticas. Estava falando de música, trabalhar com crianças, trabalhar com adolescentes, trabalhar com adultos. Hoje em dia tem uma especificidade, são carismas próprios. São carismas próprios. Porque os carismas são graças, são dons que o Espírito Santo concede em vista do bem comum. Os carismas nunca são em vista de quem os manifesta, mas sempre em vista do bem comum. Por exemplo, eu vou falar de 3 dos carismas. O carisma da profecia. Quem que se aproveita do carisma da profecia em primeiro lugar? A comunidade, e não o profeta. Porque o profeta pode até profetizar e não ser beneficiado pela profecia. O sumo sacerdote profetizou e era uma acusação contra Deus, contra Jesus Cristo. A profecia não é sinal de santidade de quem profetiza, mas é uma manifestação do Espírito. Portanto, existem manifestações do Espírito que hoje em dia existe, naquele tempo não existia. Manifestações do Espírito. Hoje, por exemplo, saber mexer com televisão é um carisma. Naquele tempo não tinha televisão. Diversas coisas que hoje em dia existem, gente com capacidade, mas naquele tempo não existia. Então, carisma, a nossa definição de carisma, que é a definição do Monsenhor Mauro, é essa. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um é dado uma manifestação para o bem comum. Então, tudo aquilo que é usado para o bem comum é carisma. Eu levantei 3 carismas que são os mais comuns para nós hoje. Primeiro, línguas. O que é o dom de línguas? É falar outras línguas? Quem já tem experiência de oração em línguas? Levanta a mão para mim. Pode levantar, isso não é medalha, não. Isso é experiência. Qual que é o carisma mais comum na renovação? O dom das línguas. Todas as manifestações do dom das línguas são manifestações do carisma dom das línguas? Não. Não. Essa forma que nós usamos para expressar nosso louvor e tal coisa, Shambhala, Kambhala, Shambhala, pode ser um carisma e pode ser simplesmente uma expressão de nosso louvor. Não necessariamente o carisma. Não, você não está cometendo pecado, não. Você não faz isso, você pega uma criancinha dessas, que nem essas que estão por aí, coisinha bonitinha. O que esse ti-ti-tim-tim quer dizer? Esse ti-ti-ti-coi-coi está expressando um sentimento que você tem em relação àquela criança. E é um sentimento legítimo e é uma expressão autêntica. Muitas vezes você usa essa expressão para falar de sua devoção, do seu amor, mas não é uma manifestação do Espírito, é de sua devoção. O dom de línguas é uma manifestação do Espírito. Se é uma manifestação do Espírito, a iniciativa é do Espírito, não é nossa.
Agora eu vou rezar em línguas. Você combinou isso com o Espírito? Emenda. Aba, 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 emenda. Chandra, emenda. O linguajar é legítimo, é válido, não é desrespeito, é oração, é louvor. Sim, mas não é o dom. É válido, podemos usar, devemos usar, é uma forma de expressão, sim, mas não é o dom. Não é o dom algumas vezes é. Porque o dom... Oi? Não. Então, por isso a gente nem liga. É claro. Porque não é uma agressão a Deus. De maneira alguma, porque há uma intenção de louvor. Há um querer louvar. Então, é louvor. Mas é isso que eu estava falando. Você fala, tim, você está falando com a criança, comunicando um sentimento, algo que você quer comunicar, mas não é uma linguagem, é a mesma coisa a oração em línguas. Por isso que hoje em dia, a oração em línguas é muito comum. Para vocês terem uma ideia de como é que é isso, Padre Oldham, que começou a renovação aqui no Brasil, nunca rezou em línguas. Oi? Ele já falava em línguas. Mas nunca rezou em línguas. A maioria de nós que começamos a renovação aqui na diocese, nós tivemos a experiência de oração em línguas somente em 74. Eu tive a experiência de batismo no Espírito Santo antes disso. Só tive a experiência de oração em línguas em 74, no Congresso de 74. Que foi muito interessante. Estava o professor Felipe, o Beteu, eu e o Carlos Alberto. O Padre Jonas passou pela gente lá em Itaici e falou assim, me procurem depois da missa de hoje que eu vou rezar para vocês terem o dom das línguas. Aí falou isso com o Felipe e com o Beteu. Aí eles vieram falar com a gente, comigo. O que é esse negócio de dom de línguas? Deve ser coisa boa, porque se o padre está falando para ir, deve ser coisa boa. Vamos lá ver o que é. Aí ele rezou pela gente. E aí nós tivemos a experiência de oração em línguas em 74. Eu já estava na renovação. Felipe já estava na renovação. Porque é um dom. É dado. A gente pede e Deus dá a quem Ele quer. Então não é automático. Agora, esse linguajar que na maioria das vezes nós temos, não é menos importante do que o dom das línguas, porque é também uma expressão de louvor, de amor, de devoção. É válido e deve ser usado. Mas o dom é quando é a iniciativa do Espírito e não nossa iniciativa. Pois é, porque quando é inspirado, você pode, em vez de falar, você pode cantar. E São Paulo se refere exatamente a essa atitude, é o Espírito que se manifesta, senão não é dom do Espírito. Às vezes, em nosso grupo, nós temos as profecias em línguas, né? Sim, que é profecia em línguas. Quando você usa um linguajar para expressar o sentimento profético. Você usa o linguajar. A profecia em línguas pode ser línguas estrangeiras e pode ser esse linguajar em línguas que a gente usa para rezar. Eu já vi profecia em língua estrangeira. Se não me engano, japonês. Ou qualquer coisa parecida assim, língua estrangeira. Tanto é que uma senhora que estava na Assembleia falou assim, essa é a língua do meu avô, eu entendi tudo que ele falou. Mas há algo histórico assim de, na renovação, várias nações, local, e Há algumas narrativas. O que a gente sabe de oração em línguas é que a língua, por exemplo, o dom de línguas que se manifesta no Brasil é diferente do dom de língua que se manifesta na Alemanha. O dom de língua que se manifesta no Brasil,
a maior parte dos sons é de letras brasileiras, que nós A, B, C e tal, e vocábulos brasileiros. O dom de língua que se manifesta na Alemanha tem mais a ver com a língua alemã. Então, existe um fator cultural também na manifestação dos dons de línguas. Alguém ia falar aqui, eu cortei. Uhum. Sim. É. Traduzindo. É. Isso acontece. Então, eu trouxe a questão de... Estamos em grupo de oração, trouxe a questão de dom de línguas, porque nós temos que entender, se aproveitar disso para levar as pessoas à conversão, mudança de vida, a vida no grupo de oração. Mas o dom, é uma manifestação do Espírito, da vida do Espírito. Sim. Sim, se é profecia, sim. Quando você percebe que há é profecia, não é só oração em línguas, é profecia, quem está dirigindo o grupo de oração deve silenciar e aguardar a interpretação. Muitas vezes a profecia em línguas vem desse tamanho, e a interpretação é só uma frase. E outras vezes a oração em línguas é uma frase e a interpretação é um dicionário inteiro. Isso pode acontecer. Eu já vi isso acontecer. Aliás, alguma vez nós estávamos aqui na casa de oração, o pessoal de Piranguçu, se não me engano, tinha um profeta lá, e profetizou em línguas, aí um interpretou e falou, porque Deus está falando que foi uma vaca que atropelou fulano de tal, e Deus está curando, e tal coisa, falou. E aí o outro vai assim, confirmo, e a vaca era maiada. E é de verdade que o cara confirmou, de fato foi uma vaca malhada que me pegou. Uma veio, a vaca atropelou, o outro veio falar que vaca que foi. Né? Então... É só o Beldinho que nós lá em Itaquá, nós rezando na praça, e saímos falar de professor, de ciência, de tudo. O Beldinho fala, é aquele. É assim mesmo. Então, línguas de grupo de oração. Deve ser incentivado? Aberto. Se abre ao dom das línguas. Mas o que está rezando é o dom das línguas. É a intenção de louvor? Então é louvor. Não vão ficar balizando esse é dom de línguas, esse é dom. Se há uma intenção de louvor, se há uma intenção de adoração, é dom de línguas. É dom de línguas. Embora o dom de línguas seja de iniciativa do Espírito e não da gente. Agora vamos rezar em línguas. E se o Espírito estiver descansando? For tirar um cochilo? Já que é a manifestação dele. Né? Então o dom é isso, mas isso não invalida de maneira nenhuma o dom de línguas. Sim, a pessoa, mesmo nos outros carismas, quem manifesta o carisma tem controle. Por exemplo, profecia. O sujeito tem a inspiração profética, ele profetiza a hora que houver oportunidade, não é a hora que você está falando, atropela. O Espírito não atropela, é o Espírito da ordem. Está escrito, inclusive, na carta aos Coríntios. É o Espírito da ordem, que seja tudo feito com ordem e disciplina, porque o Espírito é o Espírito da ordem. Então, mesmo o dom da profecia não atropela. Mesmo o dom das línguas não atropela. Porque se atropelar, não é de Deus, porque Deus respeita a nossa liberdade. Né? Eu estou falando, aí vem comigo. Não, Deus me respeita. Maneira nenhuma. Sobre dom de línguas em grupo de oração, que é o nosso objetivo. Tem alguma pergunta, algum questionamento?
Sim. Você não tem nenhum problema, não. Porque é uma expressão, nossa expressão, tem validade, não é um pecado, não, de maneira alguma. Agora, o dom em si é uma outra coisa. Não tem nenhum problema. O outro dom também muito comum de grupo de oração é o dom de cura. Aqui é o outro problema. Dom de cura. Quem é que tem o dom de cura? Todo mundo. Todo mundo. Por quê? O dom de cura é uma manifestação do Espírito. Quem é que tem o Espírito? Todo mundo. Portanto, o dom de cura pode se manifestar em todo mundo. Outra coisa, dom de cura. Cada cura é um dom. Entendam isso. Cada cura é um dom. Não existe um dom geral. Cada cura é um dom. Porque cada enfermidade é uma enfermidade. Porque a gripe dele não é a gripe dele. Portanto, a cura aqui não é essa mesma cura aqui. Porque, embora seja a gripe dele é dele e a gripe dele é dele. Portanto, a cura dele é dele e a cura dele é dele. Portanto, aqui é um dom e aqui é outro. O dom se manifesta em quem está sendo curado. Se manifesta em quem está sendo curado. Mas a intenção de cura pode ser em quem reza também. De qualquer jeito, o dom tem que se manifestar. Tanto em quem reza, como em quem é rezado. E cada cura é um dom. Não existe um dom genérico. Eu tenho dom de cura, então qualquer cura que me mande, qualquer doença que me mande aqui, eu sapeco a coisa e vamos que vamos. Não existe assim. Sim. Sim, 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 sim. 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 Então, eu estou provocando essa discussão sobre 3 carismas, porque nós estamos falando sobre grupos de oração. E os carismas nos grupos têm que aparecer. O mais comum é o carisma de cura. E aí vem, então tem que chamar o curandeiro. Quem que é o curandeiro da diocese no momento? É o carne. Tem que chamar o... Será que tem que chamar sempre um curandeiro para que o carisma se manifeste? Não. De maneira alguma. O carisma é uma manifestação do Espírito e não da pessoa. Quem é que pode manifestar? Qualquer um, porque é o Espírito que se manifesta e não a pessoa. É sinal de santidade? Não. É sinal de manifestação do Espírito, não é sinal de santidade da pessoa em quem o Espírito se manifesta. Nós devemos pedir que se manifeste o dom das curas? Sim. Nos grupos? Sim. Porque isso é sinal que testifica, sinal que converte, sinal que alimenta a fé, sinal da fé. Mas isso não é sinal de santidade, não é sinal de perfeição, não é só para algumas pessoas, é para todo mundo. Curandeiro. Aí esse que chegou lá com dor no estômago muito grande, escreveu assim: São Gonçalo, São Gonçalo de Amarante, dente eterno, santo pura, estão no mãe garante. Santos que parece que é especialista em curar uma parte do
Sim, essa luzia, os olhos, sim, essa garganta. sim. Pode Deus, então, manifestar em pessoas específicas? Pode. Mesmo em curas específicas? Pode, o carisma é a manifestação dele. Não existe na literatura que especificidade disso. Em certos santos existe uma especialização de certas curas. Vai fazer o quê? Tia Laura. Em qualquer um. Tem algumas pessoas que têm mais coragem do que os outros. A tia Laura é muito interessante. A tia Laura, o marido dela ficou doente e morreu. E ela foi chamada para rezar por ele. Quando ela chegou, ele já tinha falecido. Ela botou a mão na cabeça dele e falou assim: fulano, não está na hora de eu sair não, pode vir. Os médicos já estavam fazendo a certidão de óbito dele. Ele pegou e se levantou. Voltou, né? Foi um Deus sacudo na época, tá? Aquele negócio todinho. Aí, alguns anos depois, ele ficou doente e veio a falecer. Aí foi, tchau, o seu marido morreu, né? Agora é a hora dele ir, pode deixar. Não foi rezar por ele, não. Foi uma primeira vez, ela voltou. Rezou por ele e voltou à vida. Essas coisas de carismas a gente não entende muito bem, porque os carismas não são sinais de santidade. Isso é a primeira coisa. Não são manifestações de uma potência sobrenatural minha. São manifestações do Espírito. Se manifesta em quem Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Portanto, eu não tenho nenhum controle sobre isso. O que eu faço é rezar. E o Espírito Santo é que realiza a cura ou não. Então, eu não posso me negar a rezar. Isso eu não posso. E o Espírito é que realiza aquilo que Ele julga melhor. E Ele sempre julga, Ele sabe o que é melhor. Então, eu não posso falar que você tem o dom de cura. Eu posso falar que você reza pela cura. Essa é a norma. Agora, tem algumas pessoas que têm parece uma certa intimidade, uma certa sensibilidade maior para essas questões de cura e reza e tem alcançado sucesso. Mas não por a competência dele, volto a dizer, mas sim pela graça de Deus, que resolveu beneficiar aquela pessoa. Uma das pessoas que eu vi com um dom de cura extraordinário é o padre Emiliano Tardif. Que é fantástico. Agora, por que ele? Aquele outro padre também que já faleceu também, esteve aqui no Brasil várias vezes, padre... Oi? De Grandes, não, eu falo De Grandes, Tardif, De Grandes e... Bittencourt, Dari Bittencourt. Dari Bittencourt foi uma coisa muito interessante. Ele veio fazer um encontro aqui no Brasil e quem estava fazendo de motorista dele era eu. Então, isso eu vi, né? Nós estávamos indo para o carro, meio corrido, lá em Aparecida. Uma senhora da nossa comunidade chegou para mim e pediu para o padre Dari poder rezar por mim, que eu tenho um problema na mão. A mão dele era cortada, ela tinha recebido um acidente, a mão dela era cortada aqui, entre esses dois dedos, cortada mesmo. E não cicatrizava de jeito nenhum. E ela com a mão assim, toda inflamada, e ela falou, eu queria que ele rezasse por minha mão, ele estava do meu lado, o padre. Eu falei, fala com ele. Ele entendia um pouco de português. Ela falou com ele, ele andando, correndo para o carro, segurou a mão dela e sentou no carro e soltou a mão dela e falou assim, vamos, vamos, vamos. A hora que eu liguei o carro, olhei para a mão dela, estava perfeita. Falei assim, nunca mais. Aí eu demorei uns 5 minutos para poder ligar o carro. Né? Aí lá, esse mesmo, Dari Bittencourt, lá em Aparecida, nós estávamos fazendo um encontro, e teve missa no altar central da Basílica Velha, e na hora que nós estávamos descendo do altar, do lugar onde nós estávamos com a missa, um homem chegou com uma criança no colo. Quem estava comigo era o Geraldo que estava comigo. Então, chegou com uma criança no colo, uma menina, devia ter uns 8 anos, completamente desmanchada. Ela não tinha calcificação na coluna. Então, se ela tirasse o colete, ela desmontava.
E ele chegou com aquela criança no braço, correndo, subiu a basílica, correndo para entregar a menina para o padre, colocou na mão dele, e ele estava sentado, ele sentou porque ela empurrou ele sentou lá, a criança ficou no colo, ele falou assim, tire o colete dela. Aí eu falei assim, ela vai munungar no chão. Aí tiramos o colete dela. Aí ele segurou ela pelo braço assim, anda. A menina saiu, corra. Ela correu. Aí ele falou assim para ela, quem te curou? Ela falou assim, Jesus. Assim na nossa frente. Como é que faz isso? É uma boa pergunta, como é que faz isso? São algumas pessoas que Deus escolhe. São algumas pessoas que Deus escolhe. Mas o dom não é propriedade de ninguém. O dom é manifestação do Espírito. Do Espírito. Eu estava num outro congresso, o padre falava assim, alguém está sendo curado, não sei o que, assim, nada. Não, você está sendo curado dessa enfermidade, assim, assado. Se manifeste, nada. Aí ele melhorava. Você que está assim, detalhava mais ainda, e nada. Aí ele parou assim, que Deus te cure primeiro da surdez. Agora Deus está curando você disso. E manifeste. Ela fala assim, eu estou escutando, estou curada. Eu não estava escutando porque não estava sendo curada ainda, mas as duas coisas. Sempre que tem alguma manifestação do carisma de cura no meio da assembleia, a gente precisa pedir para a pessoa confirmar ou não? Depende. Depende da assembleia, depende do momento, depende da segurança. Porque muitas vezes a cura não é bem uma cura sobrenatural, é uma cura do impulso, né? Depende da pessoa também, né? Sim. Vai de qualquer jeito. Sim, isso aconteceu com o De Grandes. De Grandes, quando ele chegou aqui no Brasil, era várias vezes, né? Mas ele chegava, com a primeira vez que ele chegou, era um cara muito simples. Aí, as últimas vezes que ele veio, num certo tempo, ele vinha com um Klesman importado, sapato com ressalto para ficar um pouco mais alto, usar colete e tal, cheio de coisa. Aí, uns anos, ele sumiu. Ficou uns 3 anos sem aparecer aqui no Brasil. Eu perguntei para o padre Eduardo, o que aconteceu? Não, o De Grandes está em crise. Secou. Ele não conseguia mais rezar para a cura, nada aconteceu. Aí pegou, fez uma reciclagem, fez retiro, se penitenciou. Aí um outro encontro, eu fui trabalhar no encontro, estou vendo um padre andando para lá para cá, carregando roupa, carregando não sei o quê, de sandália de dedo, uma calça comum, uma camiseta, e careca. E eu falei assim, quem que é aquele dali? Eu falei assim, o Padre Grandes. Ele voltou, aí tirou a peruca, passou a usar roupa simples como ele usava, passou a se calçar de sandálias como ele fazia, começou a carregar as coisas dele, e as coisas voltaram. Oi? Faleceu. Faleceu com quase 90 anos. Então, cura não é privilégio de algumas pessoas. Todo mundo pode rezar por cura. Como é a manifestação do Espírito e não do seu Espírito, qualquer um pode ser veículo disso daí. Por que alguns têm mais do que os outros? Porque nem todo mundo é bonito como você. Então, os que são mais. Não existe. O que favorece as manifestações de cura são as ousadias, né? As pessoas mais ousadas, mais atiradas, isso favorece. Sim.
Mas não tem uma coisa, não tem relação com a outra, não. Não tem maneira nenhuma, não. O que tem, existem essas disponibilidades, pessoas mais atiradas, pessoas com mais fé, pessoas que não colocam tanto questões. Agora, outra questão não tem, não. Oi? E pode usar sem medo que não pega, né? Não pega, não. Então, curas nos grupos de oração. Devemos rezar para cura? Sim. Aí você que está dirigindo um grupo de oração, se sente inspiração de rezar pelas curas, faz sem medo. Não vou rezar para cura porque eu não tenho dom de cura. Primeiro, ninguém tem. E o dom é do Espírito. Que se manifesta em você. Não que você tenha o dom. O Espírito que tem o dom. Que se manifesta em você. Mas não é você que tem o dom. Então, qual que é o problema? E outra coisa, dom, carismas, não é sinal de santidade. Sinal de santidade são os frutos. Os carismas não são sinais de santidade. Então, curas, alguma coisa mais sobre curas em grupo de oração? Deve ter momentos de oração, de cura em grupo de oração? Sim. Aí você deve prometer cura em grupo de oração? Não. O que você pode prometer é rezar pela cura. Você não pode prometer que vai curar. Porque isso seria apropriação indébita. O dom não é seu, o dom se manifesta em você. Eu tenho o dom das curas. Tem nada. O dom da cura se manifesta em mim? Sim. O dom das línguas se manifesta em mim? Sim. O dom de profecia se manifesta em mim? Sim. Eu tenho o dom de profecia? Não. Eu tenho o dom das línguas? Não. Eu tenho o dom das curas? Não. O dom é do Espírito. Está claro isso? Sobre o dom das curas, alguma pergunta, alguma curiosidade? A variação do dom de curas. A libertação, eu estou querendo fazer um encontro de fim de semana só sobre a libertação. E nós estamos passando momentos complicados nisso daí. Repouso no Espírito, você me pergunta uma coisa que até hoje eu não consegui organizar esse negócio. Para alguns o repouso no Espírito existe, para outros não existe. Por exemplo, para o padre Jonas o repouso no Espírito existia. Para o padre Dari Bittencourt o repouso no Espírito não existia. Eu tenho dia que eu acho que tem dia que eu acho que não tem. Então eu estou em dúvida disso faz alguns anos. O que seria o repouso do Espírito? Seria um relaxamento. E eu vejo, já vi, algumas vezes acontece, então existe. Depois outras vezes eu acho que não existe, porque eu vejo outras coisas. Então é uma incógnita, é um relaxamento, uma carga emocional, uma carga espiritual, que faz com que as forças relaxem. Nós não temos relatos bíblicos sobre isso. Temos relatos na literatura carismática, mas nós não temos relatos bíblicos sobre o repouso no Espírito. Então, você tem toda a liberdade de falar que tem e tem toda a liberdade de falar que não tem. Eu estou nessa. Tem hora que eu acho que tem, tem hora que eu acho que não tem. Não decidiu ainda. Oi? Assim, esses dias eu acho que foi com o Geraldo, que eu fui não sei aonde, eu fui botar uma das pessoas, blá, 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 blá. É um espetáculo, né? Uma coisa extraordinária, né? Blá, 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 alguns aproveitam. Então eu não sei, sinceramente eu não sei. Até hoje eu não consegui. A literatura tem a literatura favorável e a literatura não favorável. O Emiliano Tardif fala que tem. Aliás, fala que não tem. O De Grandes fala que tem. O cardeal Sines falava que não tinha, que não tem. Fala. Mas mas mesmo assim, quer dizer, existem outros autores importantes que falam que não tem. Então,
Então, isso é um caso livre. Você pode, se você está repousando no espírito, faça bom uso. Se você não está repousando no espírito, não se sinta diminuído. Então, pois não, porque é uma coisa que não... Vamos retornar. E o último carisma que eu selecionei, curas esse aí, foi profecia. Profecia dos carismas talvez seja o mais útil, porque o profecia se refere ao anúncio da palavra. Refere ao anúncio da palavra. E tanto é que as pregações de experiência de oração são chamadas de profecias. Profecia é quando você está proferindo uma palavra que não é sua, é profecia. Pode ser uma profecia inspirada e pode ser uma profecia, vamos falar assim, funcional, né? Funcional quando você usa a Sagrada Escritura. Quando você usa a Sagrada Escritura, lê a Sagrada Escritura em pregação, você está profetizando, porque a palavra não é sua. Entendem isso? Então você pega a Sagrada Escritura, lê em pregação, lê como ensinamento, lê com a intenção de comunicar a fé, é profecia. Porque a palavra não é sua. Existe a palavra que não é sua, que é a palavra inspirada. É profecia também. A profecia não tira você do... Vou profetizar. Não funciona assim. Não é. É uma inspiração interior. A profecia pode ser preditiva e pode ser orientativa. De orientação quando orienta. Preditiva quando previne o futuro. Então são coisas da profecia. Perguntas sobre profecia em grupo de oração. Dúvidas, curiosidades? Não necessariamente. Mais o dom da ciência para cura, mais o dom da ciência. Quem é o diabo? Vai. Qual o objetivo da profecia no grupo de oração? Profecia no grupo de oração é despertar a fé. Proclamar a fé. Profecia, a palavra profética, ela não é somente futuro, é futuro também, mas é também uma exortação para o presente. Uma palavra para o presente. É uma palavra de Deus. Você não entra em trânsito, pode ser uma inspiração, pode ser uma palavra que você usa no poder da fé, pode ser uma palavra inspirada que não estava no seu coração ainda e de repente apareceu. Isso tudo é profecia. Quando você está pregando o Evangelho, num grupo de oração, pregando com fé aquilo que não é seu, que é a palavra de Deus, você está profetizando. Você não precisa estar em transe para profetizar. Oi? Pode ser. Pode ser. Não. Eu já tive experiência de pregação de profecia futura. Qualquer um. Porque o dom é uma manifestação do Espírito e não do seu Espírito. Então, o Espírito pode se manifestar em qualquer um. Sim. É um risco que a gente corre. Tem que depurar isso. Fazer o quê? Né? Sim. O diabo eu vi uma vez só. Eu vi uma vez só. É uma palavra que não é de Deus. Ela começa e de repente você... Olhem o céu, que beleza que eu criei. Olha a natureza, que beleza que eu criei. Olha só a potência dos rios e dos mares. Fui eu que criei. E vocês acham que eu estou no pedaço de pão? Fulano de tal falou. É isso mesmo. É isso mesmo.
Tá vendo? Tá vendo? Aprende, aprende. Os carismas são manifestações do Espírito em vista do bem comum. O mais comum deles são esses três. Sobretudo profecia. Em termos de utilidade, a profecia, a palavra de Deus inspirada, que pode tirar você num transe e pode não ser num transe. Uma pregação bem preparada, bem informada na palavra de Deus, nós chamamos inclusive de profecia. Quem que mandou calar a boca? O Micael Martins. Sim. Sim. Eu estava aqui aquele dia. O Martins era bem experiente nisso. Então, a profecia é uma coisa que não é complicada, né? E nós deveríamos pedir, porque ela tem mais utilidade para a construção da igreja que qualquer outra coisa. Profecia em língua é quando você usa o linguajar para comunicar uma mensagem. Agora, toda profecia em línguas tem interpretação. Pode ser a mesma pessoa, pode ser uma pessoa diferente. A palavra de ciência é a revelação de uma coisa complicada. A ciência implica em interior, implica em conhecimento, então, é uma palavra mais elaborada em termos de conteúdos. E a profecia é uma exortação. Uma pessoa que tem o dom da ciência, ela pode expor uma verdade teológica com uma certa facilidade, de tal modo que todo mundo compreenda. Esse é um dom da ciência. O dom da profecia é uma exortação. A profecia ela é exortativa, ela é previtiva, então ela é mais nesse sentido. Oi? Sim. Os santos, quase todos eles tinham alguma manifestação carismática. Os carismas não são sinais de santidade. Não são sinais de santidade. Nós devemos todos desejar manifestações do Espírito. Oi. Eu botei... Pregação em grupo de oração. Foi bom você lembrar, senão a gente ia passar batido nisso. Pregação em grupo de oração. Depende do grupo de oração. O grupo de oração de iniciantes, esse grupo que nós estamos falando da pregação querigmática, a pregação não deve ultrapassar 15 minutos, porque a finalidade da pregação é despertar a fé, levar as pessoas para a conversão. 15 minutos, 20 minutos no máximo disso daí. E que são pregações com conteúdos querigmáticos, ou seja, conversão, pecado, salvação. Isso é pregação em grupo de oração. Tem o querigma, que é aquele livrinho que já vem de várias maneiras. O querigma é especificado, e a pregação sempre no máximo 20 minutos e quando muito. As pregações do grupo, esse da Assembleia, as pregações do pequeno grupo não são pregações, são partilhas. Você deve expor o texto e aí abrir a partilha para os participantes. Então não é bem uma pregação, é uma partilha, um convívio de ideias e de sentimentos. O que mais? Então na Assembleia eu chamo de grupo de oração. Eu chamo de grupão de oração, assembleia de oração ou grupo de oração. Eu chamo de grupo de oração, assembleia, e grupo de oração, pequeno grupo, né? Sim, quando é um evento que a gente tem aqui, congressos, etc e tal, a pregação é 45 minutos estourando. Aí depende. Por exemplo, eu estou falando na orelha de vocês há quase 1 hora.
além das perguntas por meio e tal coisa, mas depende. Qual que é o tempo ideal de uma pregação? O tempo que não enche o saco de quem está escutando. A boa pregação tem muito mais a ver com o conteúdo, forma e tempo. Uma boa pregação tem muito a ver com o conteúdo, em primeiro lugar, a forma como ela é exposta, esse conteúdo é exposto, e o tempo que se gasta para fazer isso. Então, uma pregação que tem um bom conteúdo, uma forma agradável, que não cansa, e acontece, a exposição é o ideal. Pois é gozado, né? Que quem que age na pregação é Deus. Por que eu tenho que corrigir? Se a pessoa falou com sinceridade, se não for um erro teológico, um erro de doutrina, que você tem que corrigir. Mas se não, porque não ficou bom, parece que não foi... Pois é, quantas vezes a gente está... você viu que palestra formidável, mas foi uma bomba de uma palestra. Então, esse é um critério subjetivo, isso eu não posso fazer. Agora, se houve um erro de doutrina, Deus é 4 pessoas, então você tem que corrigir. Aí você tem que corrigir, mas forante isso, não. Bom, gente, eu sei, já está quase na hora da missa. Eu sei que grupo de oração, reunião de oração, tem assunto a não acabar mais. Eu tentei resumir um tanto de coisa aqui, porque é a primeira reunião que a gente tem. Eu quero promover outras reuniões desse tipo, para tratar outros assuntos de grupo de oração. Tem uma escola permanente de grupos de oração aqui na casa, desse estilo que nós fizemos. Aí tratar de outros assuntos, ampliar a música, que eu acho que é uma coisa que nós precisamos ampliar mais, a questão dos carismas, especificar um pouco mais como é que se organiza as orações de cura nos grupos de oração para aproveitar-se mais disso, o que é um grupo de oração, o que não é um grupo de oração, como é... Então, tem muitas coisas que a gente pode melhorar o nosso ministério. Eu vou propor isso, vamos ver se a gente consegue marcar outras datas. Hoje foi só para esse fim de semana, esse domingo, foi só uma provocação. Tem mais coisas que isso para a gente ver. Valeu? Foi útil? Então, tá bom. Vamos rezar um pouco.